E aí, pessoal da Vetters, aqui é o Patrick, da Vetted. Hoje vamos conversar sobre isso. As pessoas não queriam muito falar sobre seres e ainda não querem agora. Na verdade, eu já falei sobre algumas dessas coisas antes e eu me senti um pouco desconfortável falando sobre isso também, mas foi editado. Assim qual? Estamos ao vivo, não dá pra cortar. Ah, então, se eu entendi bem, você acabou de dizer há um minuto que você tinha visto algo biológico. Certo, Vetters, por favor, cliquem no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito os vídeos. E, claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever. Certo? Então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre isso, esses comentários que vêm desta doutora aqui, de quem eu meio que já ouvi falar, mas meio que não. Não sei muito sobre ela, pra ser sincero com você. O nome dela é doutora Anna Brady Esteves. E, novamente, ela fez alguns comentários aqui e ali, que vamos abordar em apenas um momento. Mas achei este clipe em particular bastante interessante, muito interessante mesmo, considerando o quanto o termo biológicos é utilizado nesta comunidade, especialmente de forma notória por David Grush, quando ele foi questionado por Nancy Mace em julho de 2023, um clipe que se tornou muito viral. Temos os corpos dos pilotos que pilotaram esta nave. Como já declarei publicamente na minha entrevista à News Nation, os biológicos vieram com algumas dessas recuperações. Sim, eram suponho, biológicos humanos ou não humanos, e essa foi a avaliação não humana de pessoas com conhecimento direto do programa com quem falei e que ainda estão no programa. E eu sempre me perguntei, por que eles continuam dizendo biológicos, certo? Por que não dizem apenas corpos alienígenas, certo? O que Grush já disse, corpos alienígenas, antes também. Mas então ele também, no ambiente congressional em trânsito, diz biológicos. Então foi interessante ouvir esta doutora desmistificar este assunto, em particular da maneira que ela fez, certo? Sabe, mergulhando fundo nessas histórias loucas de OVNIs e relatos de testemunhas, eu passei muito tempo pesquisando, editando episódios e surtando com todas as histórias loucas de OVNIs que ouço. E eu quero ir visitar alguns desses famosos locais de OVNIs pessoalmente. Mas há um tempo atrás tive uma epifania olhando para o meu extrato bancário, onde percebi que estava pagando por várias assinaturas que mal usava mais, coisas que assinei há muito tempo e tinha esquecido completamente. Era como descobrir um segredo escondido nas minhas próprias finanças. Foi aí que comecei a usar o Rocket Money e, sinceramente, tem sido um divisor de águas desde então. O aplicativo escaneia todas as minhas contas vinculadas, encontra aquelas assinaturas indesejadas num só lugar e me permite fazer cancelamentos ali mesmo com apenas alguns toques, economizando meu tempo e impedindo aquelas cobranças sorrateiras. E o recurso de poupança automática é só configurar e esquecer, assim posso finalmente visitar alguns desses locais de OVNIs pessoalmente. Rocket Money é um app de finanças pessoais que ajuda a encontrar e cancelar assinaturas indesejadas, monitora seus gastos e ajuda a reduzir suas contas para você aumentar suas economias. Quem não gostaria disso? Deixe o Rocket Money te ajudar a atingir suas metas financeiras mais rapidamente. Junte-se a nós em rocketmoney.com/vetted. Isso é rocketmoney.com/vetted. rocketmoney.com/vetted, ou simplesmente use o link na descrição também. Então, olhe, vamos dar uma olhada neste clipe e depois conversaremos um pouco mais sobre ele. As pessoas não queriam realmente falar sobre seres e ainda não querem. Eu já falei sobre algumas dessas coisas antes e eu me senti um pouco desconfortável falando sobre isso também, mas foi editado. Nossa, Estamos ao vivo, não dá pra editar. Sim, então eu ouvi você dizer há um minuto atrás que você já teve contato com biológicos? Ouvi eu. Então, o que eu tenho visto, e a razão, uma das perguntas que eu tinha... Por que essas coisas são chamadas de biológicos, certo? Porque para mim parecia que era desrespeitoso, ou o que isso significa, ou se significa que é modificado. Quer dizer, o que isso significa? Porque estão usando a palavra biológicos. Então, o que eu vi subsequentemente é o que eu entendo que pode ser muito, muito próximo do que o David tinha visto, em termos de não necessariamente o mesmo lugar, não necessariamente os mesmos seres, mas algo talvez similar, foram esses biológicos exóticos. E quando eu digo biológicos exóticos, eu fui com um médico, eles não são humanos. Então, o médico disse que não são humanos. Houve testes de DNA, não
você sabe, é preciso ter seu próprio teste de DNA até certo ponto para realmente saber se os resultados, você sabe, o que está sendo alegado. Mas o teste de DNA compartilhado, você sabe que deveria ser validado, sabe, uma sobreposição de 15% com o DNA terrestre ou 30% de sobreposição com o DNA terrestre, o que é algo muito, muito, muito baixo. Então, esses testes podem ser complexos, sabe, em amostras arqueológicas. Então, não é que não possam ser introduzidos erros, incluindo ter, sabe, o DNA terrestre mais recente a ser amplificado a um nível muito... E não precisa de ser terrestre, pode ser o DNA de tipo comum. Mas ver algo que não é humano não o torna automaticamente extraterrestre, não é? É por isso que, sabe, dizer algo como biológicos exóticos não está realmente afirmando exatamente o que é. Mas, assim como, se alguém já foi ao Smithsonian e viu aquela exposição onde, não sei se é cera ou o que é, mas há os neandertais, há o floresienses. Você sabe, existem essas diferentes espécies, você sabe, espécies do tipo humano ou hominídeo. Nós não somos floresienses, sabe? Nós não somos... Então, é algo que não é humano, mas isso não significa que seja extraterrestre. Embora haja algumas indicações de coisas que são realmente muito, muito diferentes do humano. O que você ia... Bem. Um salve para o Martin Wells aqui, fazendo um ótimo trabalho nesta entrevista. Este cara está sempre fazendo ótimas entrevistas, pessoal. Então, sigam o canal dele. Vou colocar um link abaixo para este clipe e vocês poderão se inscrever no canal dele do YouTube se quiserem. Ele faz ótimas entrevistas. Então, novamente, isso é tão interessante, certo? Ver alienígenas, né? Tipo, do que é que estamos a falar, afinal, né? Ela foi a um lugar com um médico e viu essas coisas pessoalmente, tipo, é um corpo, né? Está numa placa de Petri. Tipo, do que é que estamos falando exatamente aqui, né? Algumas pessoas estavam especulando nos comentários daquele post do Twitter que acabou viralizando se ela estaria falando das múmias de Nazca. Meu Deus, espero que não. Espero que não seja disso que ela fala, mas sinto que se fosse disso que ela estivesse falando, ela teria dito, certo? E não acho que David Grush estivesse falando disso, porque quando ele testemunhou, ainda nem tinham sido revelados. Eles foram divulgados alguns meses depois numa audiência do Congresso. E o David Grush tinha sugerido que fossem investigar as múmias de Nazca, mas a investigação que ele fez foi anos antes daquele momento, não é? E o testemunho que ele deu no Congresso foi meio que, sabe... Resumindo, certo? Tipo, vá fazer um relatório de livro e volte pra contar à turma. Essencialmente, a classe era o Congresso, certo? Tipo, então eu não sei. Eu não acho que estejam falando sobre a múmia de Nazca, ou não acho que esta mulher esteja falando sobre as múmias de Nazca aqui pessoalmente, e é só muito interessante. Tipo, isso é real? Temos algo? Mas ela também deixa claro que não significa que seja extraterrestre. Se não é humano, então o que é, afinal? Então, estamos a falar de outro intraterrestre. Esse é um termo novo que acabei de inventar agora mesmo, na hora, certo? Então, um intraterrestre. Boom, estou a escrever um livro. Uma outra espécie de ser vivo que não seja o da raça humana, que você sabe não é... Sobreviveu na Terra, ou cresceu na Terra, ou como quisermos dizer, evoluiu na Terra. Bom, intraterrestres, pessoal. Vamos lá. Vejam, alguém vai comentar e dizer: as pessoas já dizem isso, Patrick, seu idiota. Ok, bem, eu nunca ouvi falar, e eu literalmente acabei de inventar isso, Pi, porque eu estava tentando pensar em outro termo além de extraterrestre. Mas se ela está dizendo que não são, isso não quer dizer que sejam extraterrestres, mas que não são humanos, certo? E agora temos os ultraterrestres, que suponho podem ser a mesma coisa. É essencialmente apenas outras civilizações que, de certa forma, vivem no subsolo e coisas do tipo, mas eu gosto mais de intraterrestres, porque são, não sei. Enfim, do que estamos falando? De novo, é tipo, vamos ver essas coisas. Bem, ficamos com tantas perguntas, mas é bastante intrigante. Isso eu tenho que dizer. E esta mulher, Anna Brady Esteves... Eu pensei, já ouvi esse nome antes. Onde foi que eu ouvi isso? Bem... Nesta pausa, a entrevista de Chris Bledsoe com Jesse Michaels.
Há mais de 200 cientistas convencionais neste exato momento. Foi o que me foi dito pela doutora Esteves, a Ana Brady Esteves. Sim, ela já participou do podcast. Sim, Sim, ainda vamos lançar algo bem legal. Sim, mas ela, da tecnologia profunda americana. Ela, me disse que há pelo menos 200 cientistas que querem começar a trabalhar nisso. É fascinante. Sim, é mesmo. Então, parece que Chris Bledsoe está trabalhando com ela. E sabe, vocês sabem o que eu penso sobre o Chris Bledsoe, então, sei lá, isso é um sinal de alerta pra mim. Claramente, alguém que investiga essas coisas, então vai investigar outras pessoas, certo? Eu entendo. E parece que o Jesse Michaels vai lançar algo com ela, não é? O que também é interessante, eles vão falar sobre esses biológicos, esses corpos, o que for esses alienígenas, eu não sei. Não humanos. É o que usam, não humano. Certo? Porque eles estão tentando dizer que não é extraterrestre, mas se você não sabe o que é, como você pode dizer que não é extraterrestre? E ela não está dizendo isso. Ela só está dizendo que não significa que seja extraterrestre. O que? Ok, eu entendo. Não é humano. Não sabemos o que é, mas sabemos que não é humano, certo? Justo. Outra coisa que ela menciona no início do clipe, é que ela já falou sobre isso antes, mas foi editado. Isso é interessante. Eu me pergunto em que programa ela falou sobre isso antes e eles editaram essa parte. É por isso que ela diz, isso é uma live, não dá pra editar. Bem por ela. Obrigado. Mais gente devia falar essas coisas em lives. Talvez as entrevistas devessem ser assim. Lives. Chega, sabe, pré-editado, você pode tirar coisas, sabe, esse tipo de coisa. Isso é muito interessante. E agora, às vezes, coisas podem ser cortadas por outras razões. Não apenas, sabe, não podemos falar sobre isso, então vamos cortar. Nem sempre é o caso. Quer dizer, eu edito coisas o tempo todo. Tipo, há muitas razões pra você cortar coisas, então, tipo, o áudio pode estar ruim. A iluminação, isso, aquilo, simplesmente não se encaixa no que você está tentando fazer, certo? Tipo, quem sabe? Existem tantas razões diferentes, mas parece que isso já aconteceu mais de uma vez com ela, então eu consigo imaginar na mente dela, ela pensando, nossa, toda vez que eu menciono isso, eles não usam. Por isso ela tocou no assunto, sabe, nesta transmissão ao vivo. Mas eu encontrei este outro vídeo dela, e na verdade existem vários deles. Mas este em particular eu achei que era muito interessante, e vou ler o tweet onde o encontrei pela primeira vez. A ex-diretora de programa da Fundação Nacional de Ciência fez uma grande revelação. Avanços históricos na tecnologia laser vieram da engenharia reversa de OVNIs acidentados. Ana Brady Esteves diz que incluiu esta informação de uma testemunha ocular do programa em seus relatórios governamentais. Bem, então estamos procurando ouvir sempre a empreendedores e pesquisadores e ajudar a levar esses recursos a eles. E, sabe, às vezes isso parece muito... Talvez haja algo aqui meio inconsistente. Então, algo que vou partilhar e que não presenciei diretamente, sabe? Isso foi há muitas, muitas décadas, o desenvolvimento tecnológico, mas algo a que fui exposto na minha capacidade pessoal e que depois também levei ao governo e a reuniões governamentais. Se as pessoas dizem, bem, esta tecnologia, o AP, um dia vai valer alguma coisa, certo? Um dia vamos tirar algo grande disso. Bem, o que isso quer dizer? Bem, alguém que esteve nestes programas partilhou comigo que muitas coisas já surgiram destes programas UAP, sabe? E isso inclui lasers e também semicondutores. E muitas pessoas vão ficar muito chateadas e vão dizer, não, isso foi a Bell Labs e isto e aquilo. Bem, a história aprofundada sobre isso era que quando campos da ciência atingiam um certo nível, o que me foi compartilhado é que existem programas que diriam, ei, olhe para isto que tem um desempenho 10 vezes superior, e eles diriam, isso veio de um submarino russo, então eu não estava lá, sabe, como principal para dizer... Aquilo aconteceu ou não? Sabe, as pessoas dirão, né? Bem, parte disso começou mais perto da virada do século, onde já tínhamos isso. Os fenômenos anômalos, sabe, como você diz, Jacques Vallée documentou, isso remonta historicamente. Então, isso não é uma novidade da Magenta, não é como um Roswell ou alguns anos antes. Isso é algo que tem uma história muito mais longa. E assim, tanto a título pessoal, mas depois de ouvir, sabe, quando falamos sobre esta ideia ambígua de, sabe, seja solidário porque algo de bom vai sair disso, sabe, havia pessoas muito credíveis e respeitadas que disseram, sabe, há alguns exemplos de coisas muito importantes que saíram da recuperação de destroços, então, sem saber, sabe, eu não estava lá, é real, não é real?
Isso foi impactante o suficiente para que eu liderasse aquele briefing em várias agências e é levado a sério. Então, se há alguma chance percentual de que, sabe, seja 100% ou eles pensem que é uma probabilidade menor, que algumas dessas tecnologias de alto impacto estejam vindo de naves de maior desempenho, sabe, sejam elas de qualquer origem, tecnologias de maior desempenho. Essas são coisas que algumas pessoas não vão levar a sério e outras pessoas vão dizer, estamos procurando qual é o próximo grande avanço. E então, o estado da arte hoje, em termos do que é possível para nós aqui nos Estados Unidos avançarmos, é um domínio completamente diferente de tecnologias do que teria sido possível. Você sabe, né, nos anos 30, 40, 50, você sabe, nos anos 2000. Então, eu acho que... Você sabe, eu disse isso no Congresso, no briefing do Congresso, porque sinto que pode ser muito, muito ambíguo. Talvez algo saia deste OVNI. Há pessoas que, eu diria, provavelmente diriam sob juramento que tecnologias críticas de alto desempenho que partilhamos com o mundo surgiram desses acidentes ou foram aceleradas ou vieram dessas recuperações de acidentes. E basicamente onde ela diz ter falado sobre isso antes foi neste evento de divulgação de WAPs que ocorreu em maio de 2025. Este é o mesmo evento onde Luella Zondo mostrou aqueles círculos de irrigação, mas disse que era uma foto de OVNI, certo? E sabe, né, é tudo o que se lembra daquele evento, né? Luella Zondo realmente lixou as pessoas envolvidas com aquele fundo de divulgação de WAPs, para ser honesto, por isso é que eles mudaram o nome, na verdade, depois. Nem sei como se chama agora, mas eles mudaram o nome depois daquilo. E o Lowe se demitiu, não é? Isso é... Eles estavam tipo, cara, você estragou tudo aqui por causa disso, né? Mas por trás disso estava a Ana falando sobre algumas das mesmas coisas que... deste clipe que acabei de te mostrar, não é? É a isso que ela está se referindo. Então, eu não sei. Agora, novamente, o tweet meio que dá a entender que ela está... Sabe, dizendo isso categoricamente. Ela só está dizendo que se há uma probabilidade de que seja o caso, então vou incluí-lo. E não posso dizer que discordo disso. Você sabe, isso parece muito justo e razoável, se me perguntar. E ela parece ter uma mente muito sã investigando isso, e eu gosto disso. Precisamos de mais pessoas com um bom senso investigando isso e tentando olhar debaixo de cada pedra. Até as pedras do Chris Bledsoe, certo? Tudo e mais alguma coisa, vá lá e veja. Não descarte, certo? Olha primeiro, depois pode descartar depois de ter olhado. Mesmo que outras pessoas tenham descartado e mostrado coisas, não culpo as pessoas por quererem fazer a sua própria investigação, o seu próprio, certo, trabalho para descobrir. Totalmente legítimo, justo e razoável. Eu sou meio assim também, sabe? Tipo, eu preciso aprender as coisas do meu jeito na marra, então eu me identifico totalmente com isso. Só porque alguém me diz algo, eu quero ir atrás por mim mesmo, eu quero descobrir por mim mesmo. Eu entendo totalmente isso. Então, enfim, os links estão abaixo, vão conferir tudo isso por vocês mesmos. Me digam o que acham nos comentários. Isso é empolgante? É uma furada? Não é nada? Eu entendo. Não há evidências, não há provas e isso é algo que queremos. Eu entendo isso. Mas isso é pelo menos algo para dizer, ok, isso é... uma luzinha na escuridão. Tem algo aqui? Tem mais coisa nisso? Definitivamente esclarece mais o termo biológicos. E por que ele é usado, certo? Talvez eu devesse me aprofundar nisso, porque é algo que sempre me fez pensar. O termo biológicos, por que isso é usado? Então talvez eu tenha que me aprofundar nisso. Enfim, a gente se vê no próximo. Lembrem-se da gente. Todo dia é um presente, galera. Paz. Oi, Patrick. É o Paul da Nova Zelândia de novo. Tenho escutado muitas dessas entrevistas ultimamente com pessoas como Chris Bledsoe e todo esse tipo de gente. E eu acho que daqui para frente precisamos ter uma situação onde afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E isso é bem oportuno. Acho que muitas dessas pessoas com alegações extraordinárias estão lançando livros ultimamente. Então, não tenho certeza se acredito em muita coisa do que está sendo dito. Acho que sim, contar uma história extraordinária é uma ótima forma de vender livros, talvez. E, sim, pode ser o que está acontecendo aqui. Mas acho que para 2026 as pessoas precisam de mais provas do que dizem. Bem, enfim, amigo, adoro o seu trabalho. Continue assim e espero que a verdade chegue em breve. Muito obrigado, irmão.